Retornando essa belíssima entrevista com a querida Du Moraes, agora falar de um capítulo muito especial da tua vida, né, que marcou a história desse país, que foi o fenômeno da disco music, quando surgiu As Frenéticas, que até hoje é um grupo icônico da história da música popular brasileira, né? Fala um pouco como é que foi esse início e um pouquinho dos bastidores desse sucesso. Bom, esse início, tudo aconteceu, na verdade, porque em 1972 eu conheci a Sandra Pera, né, a irmã de Marília, que mais tarde veio a casar com o Nelson Mota, né? E ter duas filhas dele. Né? Então, conhecendo a Sandra em 72, depois de 73 para 74 fizemos novamente o Jesus Cristo Superstar. Nós fizemos em 72 Pobre Menina Rica. Sim. Depois Jesus Cristo Superstar, mas o Hair a Sandra não trabalhou. Sim. Eu estou falando de onde nós nos conhecemos. Nos conhecemos em 72, em Pobre Menina Rica, depois viemos a trabalhar novamente em 73, em 73, 74 no Jesus Cristo Superstar, onde a Regina Chaves, que também é uma frenética, trabalhava, então ali já três frenéticas, né? Nos conhecemos ali e tal, eu primeiro a Sandra, depois Sandra, trabalhamos com Sandrinha Chaves, os anos se passaram, e em 70 eu fiz vários musicais, você sabe, e outros, né? Calabar eu ensaiei, né? Mas a gente não chegou a estrear, porque a censura, nossa, Fernando chorava, nossa, cenas assim inesquecíveis. Mas então, a Sandra, em 76, quando o Nelson Mota, que era cunhado dela na época, comentou que foi convidado para divulgar o Shopping da Gávea, que tinha umas salas ainda, né? Muitas salas vazias e o shopping ainda com dificuldade de trazer, levar público, essa coisa, divulgação, né? Sim. Então ele foi convidado a fazer alguma coisa ali que atraísse o público. E ele então pensou na discoteca, que hoje, né, onde é o Teatro dos Quatro, o Nelsinho então montou o Dancing Days. Ele pensou no Dancing Days, falou com a Sandra, bom, vou montar uma discoteca para divulgar o shopping e tal, e aí ele viajou, que aí tem o espetáculo que conta essa outra história, né? Verdade. Ele viajou e tal, pensou na disco e tal, pensou nisso tudo. Ele falou, bom, então eu vou montar uma discoteca, só que ao invés de garçons, eu quero garçonetes, e quero mulheres com salto e pintadas e bonitas, aí chama umas colegas suas para fazer. Claro, colegas da Sandra, atrizes, cantrizes, né? Então ela disse que a primeira pessoa que ela pensou fui eu. Só que nessa época eu estava fazendo As Sublimes. É uma música em algum lugar. Eu estava fazendo As Sublimes. E então eu falei com a Sandra, Sandra, não sei se eu vou poder fazer. E as Sublimes estavam fazendo o Globo de Ouro. Nós fazíamos o coral de mulatas do Globo de Ouro, até minha irmã, inclusive, a Dirce. Então, ela fez Pobre Menina Rica também. Estou falando nela porque ela é minha backing, aqui no show, no Canto da Du. Então, aí assim, propomos ao Nelsinho. Aí falei com o cabeça, no caso o líder, né, do grupo das Sublimes. Aí perguntei a ele, falei, Sidney, que já falecido, o Sidney da Conceição. Falei, Sidney, será que você não me dispensaria? Aí ele falou, vou falar com o Lacer, vamos falar com o Lacer. Falamos com o Walter Lacer, e o Walter então falou, olha, eu posso até dispensar, mas eu não quero a responsabilidade, o compromisso de você sair, botar uma pessoa e depois tirar essa pessoa e voltar. Você vai se comprometer, você que vai resolver. Tá bom. Aí assim fiz. E a minha irmã, a Sandra, falou, fala com a Dirce também, a minha irmã. Ela era para ser uma frenética, mas aí, infelizmente, o Sidney falou, não posso perder as duas melhores vozes. E quando o grupo surgiu, vocês tinham a dimensão? Nenhuma, imagina. A gente pediu para ter uma participação artística, porque por se tratar de artistas, né? Pessoas nos encontramos em musicais e tudo. Como cantora,
A única que tinha assim, experiência era eu, né? Que já tinha vindo das Sublimes, que tinha gravado já um LP, né? Já tinha sido o Kruner lá atrás. As outras tinham feito alguns musicais. Quem fez pouco, fez um, pelo menos, um musical. Né? Então, falamos isso com o Nelson, levamos essa proposta e ele concordou. Então tá. E ele então chamou o Roberto de Carvalho, que na época era namorado da Rita Lee, para fazer dar umas aulinhas ali, né? Para ajeitar para as meninas cantarem todas, né? Poderem cantar um pouquinho. E assim foi. Aí ele aceitou que tivéssemos essa participação, ensaiamos e só não estreamos no dia 5, né? O 5 de agosto de 1976. Na verdade, a gente estreou no dia 6, porque primeiro nervosas e tal, aí Rita Lee, falamos, não, pelo amor de Deus, depois de Rita Lee entrar frenéticas, né? Não sei se foi a Rita, eu sei que aconteceu alguma coisa, mas eu acho que foi sim, acho que a Rita estava lá e cantou, não lembro bem, eu sei que a nossa estreia ficou pro dia 6, porque... Enfim, aconteceu alguma coisa lá no dia 5. Que era o dia do aniversário da Marilyn. Foi um marco tanto na música como também no audiovisual, porque vocês tinham na novela principal da casa, Dancing Days, a trilha sonora Dancing Days, que arrebentou na discoteca, né? Mas... pouco depois também, uma novela que marcou época na Globo, foi Feijão Maravilha, em que vocês faziam a abertura também, e ali com o Grande Otelo, com o grande Ivon Cury, né? E fazendo aquele resgate dos grandes nomes da Atlântica. Então vocês participaram de 2 momentos icônicos da televisão brasileira. Mas na verdade, assim, o Dancing Days, nós cantamos, né? Foi o tema de abertura, e participamos da abertura da novela. O Feijão Maravilha não éramos nós, porque é tal coisa, não acertamos o cachê. Então puseram pessoas parecidas. Com as vozes? Não, as vozes sim. A música, o tema era nosso. Mas o visual não. Aí eles puseram uma negra, 2 negras, uma loura, uma sarará. Que inicialmente seriam... Seria, mas daí não deu para fechar aquela coisa, né? Aí vamos dar um jeito aí. Aí ajeitaram e assim foi. Mas você perguntou se nós tínhamos noção de... Nenhuma. Começamos ali, acabou o Dancing Days, nós não tínhamos nenhuma perspectiva. Nelson Motta foi cuidar da vida dele e nós fomos cuidar da nossa. Só que o público, Caetano Veloso... Né, Gilberto Gil, Sônia Braga, aquele povo que frequentava, né, Mato Grosso, dizia, vocês não podem parar, vocês são maravilhosas, e não sei o quê. Então nós continuamos ensaiando por nossa conta e risco. Tanto que assim, 1 mês mais ou menos antes, eu falei para a Lidoca, comentei com ela, porque eu vinha da Vila da Penha, subúrbio, né? Eu falei com ele, ensaiávamos na Gávea, na garagem de um capitão, coronel, sei lá, era um militar, que então ele cedeu, a Lidoca conheceu, porque ela dava aula de jazz nesse espaço, e aí pediu para ensaiarmos ali. E ele então cedeu, por isso nós ensaiamos, porque tinha um espaço, de graça. E aí falamos com o Ruban, que era a 7ª frenética, para ele ensaiar conosco, mesmo sem remuneração. E ele então topou. Então era assim, chegou uma hora, depois de alguns, sei lá, uns 2 ou 3 meses, falei para a Lidoca, eu vou ter que parar, porque não está dando, eu vindo da Penha, muito dinheiro de condução, hein? Falei, não dá para eu ficar assim não, eu vou voltar lá pro Globo de Ouro, né? Aí ela falou, Du, espera só mais um pouquinho. Eu falei, tá, vou esperar muito bem pouquinho. E assim foi, bem, né, que eu esperei um pouquinho. Foi isso. E aí, assim fizemos. Alguém encontrou com Liminha, que foi o nosso produtor, na praia. Quem perguntou como estávamos, aí elas falaram, estamos ensaiando, mas já temos algumas músicas, que foi até a Sandra que selecionou o repertório. E no repertório, 2 músicas, né? Falou, temos 2 músicas, dentre todas que ensaiávamos, temos 2 que dá para fazer um compacto e tal. Aí ele falou, então eu vou levar vocês até o estúdio da Vanderlei, que é um estúdiozinho em Botafogo, e vou fazer uma demo com vocês,
não prometo nada. Sim. Vamos ver o que acontece. Assim surgiu Frenéticas. Fizemos a demo no estúdio da Vanderleia, ele levou para Warner, o André ficou encantado, o André Midani, e assim foi, assim surgiu Frenéticas. Aí o Nelson veio, compôs, né, já, né, a Felicidade é do Gonzaga. Então nós já gravamos o Compacto Simples com a Felicidade e o Popurrí, com 4 ou 5 músicas enfim, era o Baiano, era o que bombavam nas rádios, né? Bombou, foi um sucesso. A Felicidade, e é uma das mais lindas, né? Um arranjo, meu Deus, lindo demais. E assim foi, daí veio Perigosa, Daisy, enfim. Mas foi uma coisa acaso, quer dizer, está escrito, né, em algum lugar. E uma coisa que eu acho muito bonita na sua carreira é que você conseguiu manter essa imagem icônica das Frenéticas, mas navegar por outros estilos musicais e encantando outras gerações. Como é que foi isso para você? Olha, é isso, né? O artista, que era o que eu sempre quis ser, né? Para você, as coisas vão... Surge um convite, fazer uma peça. Aí você, a princípio, um pouco de medo, porque aí já não fazia há um tempo. Mas aí você, enfim, e você cantando, porque normalmente todas as peças que eu fiz foram musicais. Sim. Então uma coisa, entendeu? Foi, na verdade, na minha vida foi mais ou menos paralelo. Uma ajudando a outra. Uma ajudando a outra. Então as pessoas foram vendo, ela é atriz também, ela é capaz de fazer, ela atua. É boazinha. Então, vamos ver, será que ela faz uma novela? Eu lembro que quando me chamaram para fazer um programa do Renato, eu fiz alguns Trapalhões. Mas teve um que, aliás, nunca vi reprisado, que eu adorei ter feito. Foi o que o Renato era meu empregado, era empregado da madame. Eu fazia uma madame riquíssima. Todos os convidados eram pretos, inclusive, fazendo muito boa. Que ele chegava com uma bandeja de prata cheia de cachaça, os cálices finérrimos, assim, né, cristal e tal, mas tudo de cachaça. Aí eu falava, mas por quê, né? Você havia essa bebida? Não, tragaram champanhe. Ele dizia, não, mediante os convidados eu achei que... Dizia, não, mas por que, seu Didi? Era bom demais. E assim foi, o Didi foi, enfim, bom demais, é ótimo, foi muito divertido na época, né, foi muito engraçado e tudo. Hoje isso aí não fazia, né, não tem, enfim. Mas... Era uma liberdade criativa. Criativa, muito criativa, foi muito, eu me diverti muito, nós nos divertimos muito. E assim foi o programa dele, e eu lembro que teve esse aí, perguntaram, mas será que ela segura? Porque foi uma participação bem longa, assim, com contexto, com coisa. Eu falei, gente, eu sou capaz, pelo amor de Deus, porque até então era coisa menor, assim. Aí, e daí, assim, a coisa foi caminhando. O Chico foi bem antes, né? O Anísio foi bem antes, porque ele casou com a Regina Chaves, né? Então ela até conta que fazendo uma viagem, ele pensou no Painho. Aí ela que deu a ideia, inclusive. Falou, Chico, por que você não chama a Edira, a Dudu, que elas são atrizes, né, também. E aí podiam fazer. Então. Aí ele falou, então tá. E assim foi. Aí ele chamou a minha irmã, que ela sabia que eu já tinha feito coro pro Gil, né, pro Gilberto Gil. E né, Guilherme Santiago e tal. Ele falou, tem a Dircinha também, que canta e é atriz, ela fez a peça com a Sandra e a Du, Pobre Menina Rica também. Aí ele falou, então vou botar a Dircinha. Assim foi. Então ela que, na verdade, a Regina fez a escala, ela que escalou as mucamas lá do Painho, né? Sim. Painho, cada um quer suas chinelas. Né? Sou doido por essa neguinha, que era a Cunhã, né? E então, até chegar à escolinha, né? Até já a escolinha foi bem depois. A escolinha eu fiz umas 3 temporadas. Temporadas, 3 temporadas. Fazia Maria Menina, que era uma que não podia se assustar, que ela ficava falando feito criança, né? Depois tinha... Ai, meu Deus, tem tanta coisa, não lembro agora. Era Maria Menina,
Paulette, Milli Baunilha, que foi onde eu saí para a novela. A gente respondia tudo cantando, né? Perguntar. Que era uma alusão àquela dupla. Isso. Milli Vanilha, né? A gente fazia Milli Baunilha. O nosso era Milli Baunilha. Era esse e tinha uma outra ainda, que também cantava. Mas tinha o músico que fazia parte da... Ele fazia parte da escolinha, ele ficava lá, separado. O Tim Rescala? Não, o Tim também, teve a parte do Tim, do jornal. Sim. Nossa, não, foram muitos, eu fiz muitos programas. Fiz um com o Otelo, onde o Otelo fazia, não sei se você lembra desse, eu era Zé Vixe Buticaba, eu era o homem e ele era a mulher, o Otelo. Era bem engraçado também, aliás, safadinho, o Otelo. Ele vinha e falava, meu nego, porque ele sabe... A mulher que faz carinho no homem, né? Aí ele vinha no meu peito, ô meu nego, eu ficava, oi, minha amiga. Aí depois eu falava, olha, meu marido tá falando que isso não tá bom não. Aí ele falou, Du, eu já tô velho. Eu falei, tá bom, safadinho. E o bom é que você foi tendo experiências, tanto de humor, né? Porque uma coisa é o humor dentro de uma novela, outra coisa é dentro de um programa humorístico. Você viveu várias facetas de você mesmo, então isso ia te dando também uma experiência, uma segurança em cena muito grande, né? Sem dúvida. Até porque uma coisa também muito curiosa, né, Du? Você falou no início da entrevista, o direito de nascer, que você acompanha, e depois você vê a sincronicidade junguiana, né? As coincidências significativas. Você vem a ser convidado para trabalhar no SBT fazendo. Justamente. Não foi SBT. Não foi SBT, não? Foi vendido para o SBT. Foi vendido. Porque foi uma obra independente do Roberto Talma. Ele tinha saído da Globo. Que aí ele negociou depois. Isso, aí ele montou lá um estúdio, JPO, em São Paulo, como sócio. E nesse estúdio eles fizeram o direito de nascer. E ele me convidou, eu falei para ele, não, quando você fala de segurança, isso aí é muito relativo, eu não tenho essa segurança toda não. Eu aparento, né, eu acho, mas na verdade, sou tão insegura quase tanto quanto lá atrás, quando comecei. E assim, eu não tanto, né, claro, mas muito. Agora eu tô nervosíssima pro show, o coração fica na boca. É uma loucura. Mas que tem a energia necessária para justamente explodir no palco. Né? Nossa Senhora, fico muito nervosa. Ainda mantenho aquele... E assim, quando ele me chamou, eu falei para ele, não vou ter condições, porque eu estava fazendo a escolinha e essa personagem, ela é muito dramática. Eu não tenho condições de fazer. Ele falou, tem sim. Tem, porque eu vi você na Tenda dos Milagres, sei que você tem essa carga emocional, você pode dar. Eu falei, não posso dar. Pode dar. Eu fiquei com muito medo ali. E aí acabei aceitando, fui para São Paulo, fiz e... Que bom que eu fiz, porque foi um trabalho, Mamãe Dolores, meu Deus, que personagem rico. Aliás, eu tenho tido muita sorte, eu só tenho feito a Ponza agora, nossa, a Nilza, a vovó Nilza. O Encantados, né? O Encantados é a Ponza, a Nilza no Cosme e Damião, Quase Santos. Tenho tido muita sorte, muito boa sorte. Tenho sido escalada para bons personagens, graças aos deuses, bons trabalhos. E daqui a pouquinho, no nosso último módulo, a gente vai falar desses personagens mais recentes e mais sobre o show. Sim. Ai, meu Deus.